todo tipo de exames laboratoriais com preços muito baratos, mas não só na área da saúde, né? Estamos também área da educação, cursos técnicos, profissionalizantes, cursos de idioma, temos faculdade, temos restaurantes também, o pessoal está aproveitando bastante aí, diversos restaurantes na cidade. Ainda no tratamento da saúde, temos farmácia de manipulação, drogaria, são descontos em diversos estabelecimentos realmente. Lembrando também da veterinária, então o pessoal que tem pet aí, que quer usar, geralmente quando precisa acaba tendo um gasto muito alto e os descontos são bem significativos nas clínicas veterinárias também aqui de Angra dos Reis. Então convido todos, quem está de fora do Facilicard está perdendo dinheiro, né, Breno? Nossa Senhora, só no almoço todo dia, no estacionamento, inclusive tem a promoção do Outubro Rosa, né? Estamos com essa promoção esse mês, que é um mês de promoção da saúde da mulher. E lembrando que o único exame capaz de fazer detecção precoce do câncer de mama é a mamografia, porque ela vê as microcalcificações. Então, o que a gente tem visto é que as pessoas não fazem a mamografia como deveriam fazer anualmente, após os 40. Então, o Facilicard, exclusivamente esse mês, quem fechar, vai ganhar direito a uma mamografia. Lembrando que para seguir as regras nacionais do Conselho de Medicina tem que ter o pedido médico. Então a pessoa tem direito a fazer, mas lá na Clínica Sedimar, tá? Que a Clínica Sedimar é uma clínica parceira, fica lá na Rua das Palmeiras, Breno. E lá também hoje tem ressonância magnética a preços bem populares, com equipamento aberto para pessoas claustrofóbicas. Então, assim, importante, né? Muito importante, é um parceiro que oferece, e o preço que cabe no bolso de todo mundo. Então, ressonância magnética a partir de R$300. Né? Então, o pessoal aí que está com problema na coluna, no joelho, também tem essa possibilidade de fazer lá. Mas, Breno, queria começar aqui hoje conversando com a Cíntia, que o assunto é bem longo, um assunto que eu fiquei super animado de falar quando ela me falou que queria tratar desse assunto. A Cíntia, que é uma psiquiatra infantil. Vamos falar aí, Cíntia, bom dia. Bom dia, Matheus, bom dia, Breno, bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite e obrigada pela oportunidade de falar de um tema que eu amo. É muito gostoso falar sobre isso. Antes da gente falar do tema, Cíntia, conta um pouco da sua história. Eu já fiz uma fofoca da sua vida aqui, mas conta um pouco da sua trajetória, de onde que você veio, você é de Angra, por que você escolheu Angra para trabalhar, onde que você estudou, os lugares que você já trabalhou. Bom, eu estudei na Gama Filho, né? Me formei em médica na Gama Filho em 2013 e eu morei a vida inteira no Rio, no Recreio, para poder estudar. Fiz residência pela a sede, né? Que era pela Prefeitura do Rio, no Hospital da Piedade, residência em pediatria, e depois fiz pós-graduação em terapia intensiva. Então, trabalhei a maior parte do tempo em CTI pediátrico. Eu trabalhei na Redidó, trabalhei no Hospital Vitória, trabalhei no Hospitais Públicos, no Leopoldo, Rasfaria. Tive uma vida bem corrida. E aí eu costumo brincar que eu fiz os meus mais médicos. Me formei, né, na capital e resolvi voltar para o interior porque minha família é de Mangarati. E eu já vinha trabalhando em Angra em 2019 e aí eu resolvi vir fazer minha carreira em Angra. Então, em 2021 eu vim trabalhar na LIV como psiquiatra infantil. E eu atuo ainda como pediatra em Muriqui, faço consultório uma vez por mês. E lá eu faço os dois, porque lá, como é muito carente de pediatra, eu faço psiquiatria infantil e pediatria geral. Então eu ainda pego os bebezinhos para fazer puericultura, ensinar a mãe como que faz a alimentação, o cozinho verde, por que é verde, quando nasce, aquelas coisinhas dos pediatras. E hoje em dia, como é que funciona o seu trabalho aqui em Angra? Como é que é a sua rotina de atendimento? O que você pega mais no consultório hoje em dia? Onde que você trabalha? Bom, eu trabalho na segunda e na quarta-feira no plantão de emergência da Unimed e sou rotina da enfermaria. 3 vezes na semana eu faço visita às crianças que ficam internadas e fico no plantão. Aqui é o único lugar onde eu trabalho com pediatria. E faço consultório de psiquiatria infantil no Instituto de Neuroaprendizagem, que é aqui no prédio da rádio. Todas as quintas-feiras eu atendo o dia todo.
já estivemos aqui com a Terezinha Freitas, também deu uma baita de uma aula pra gente aqui, falou das crianças neurodivergentes, e muito bacana, lembrando, né, do primeiro simpósio, né, do cérebro que vai ter em Angra aí. Isso mesmo. Sábado vai ter o primeiro simpósio de neurodivergência da Costa Verde. Eu vou estar lá palestrando, vou estar falando sobre motivos para intervenção no burnout, ansiedade e depressão. Uma palestra voltada mais para psiquiatria geral e falando de evidências científicas e abordagem clínica mesmo. Muito bom, muito legal, Cíntia. Eu queria começar aqui com um assunto que a gente tinha combinado de falar, sobre a dificuldade, às vezes, dos pais em reconhecer os problemas familiares ou dos próprios pais quando trazem as crianças para serem atendidas por você, né? Porque a gente vê hoje que às vezes o pai leva o filho para buscar uma ajuda, né? Mas às vezes ele não está olhando pro problema que está nele mesmo, né? No pai ou na mãe, né? Então, como é que você vê essa dificuldade dos pais às vezes quererem dizer que tem um problema na criança e ir buscar ajuda para a criança, mas na verdade o problema está nos pais? Quem nunca ouviu dizer que a criança é, entre aspas, o para-raio da casa, né? Então, muitas vezes o sintoma que a criança está apresentando faz parte do sistema, né, familiar, do núcleo familiar que está acontecendo. Então, o meu maior desafio no consultório é identificar, dentro do contexto familiar, o que está acontecendo, para eu saber se o problema é da criança ou é da família. Porque, Matheus, o que acontece na psiquiatria infantil? Uma coisa que meu professor sempre fala, Dr. Francisco Assunção, meu professor lá da USP, muito bom por sinal, é um psiquiatra excelente, escreveu o Tratado de Psiquiatria Infantil do Brasil, e ele sempre dizia pra gente, a criança que vai para o consultório psiquiatra infantil, tanto que a gente não usa jaleco, por causa dessa relação, né, com o vínculo, não assustar a criança. Ela vai porque ela é levada. Ela é levada não porque ela é bagunceira, ela é levada porque ela está incomodando. Ela está incomodando dentro dos sistemas que ela vive, seja na escola, na sociedade, em casa. Então você tem que entender quais são as queixas. Se as queixas são prudentes em relação à criança, de fato, se a criança realmente tem um problema, ou se é problema do contexto familiar mesmo. Questão de educação, os pais não estão sabendo lidar com uma criança, esse romantismo de que eu amo, sou doido para ser pai, sou doido para ser mãe é maravilhoso. É muito romantizado, mas na prática é muito difícil educar uma criança, né? Sem dúvida. E quais são as principais queixas assim que você recebe ali no consultório que dá para ver que o problema não é da criança, é um problema dos pais? Olha, hoje, porque eu trago sempre para pediatria, né? Antes de pensar na psiquiatria, que é uma coisa que a gente tem que sempre pensar no normal para depois pensar no patológico. É a seletividade alimentar. Meu filho não quer comer, meu filho só quer besteira, mas ele tem dinheiro para comprar? Que bota as besteiras dentro do armário. E outra, a criança vai repetir o padrão da casa. Os pais comem legumes e verduras, né? E aí tem que lembrar que a introdução alimentar já é um processo desde da tenra infância, né? Da fase de lactância. Até os 2 anos a criança ainda é lactente, ele ainda está na fase láctea, de amamentação, de bebê. Então essa transição, a partir de 6 meses ou 4, quando a mãe vai voltar a trabalhar, de introduzir alimento novo, é uma fase desafiadora. Se você for pegar e levar no médico, meu filho não quer comer, seletividade alimentar. Hoje, qualquer seletividade alimentar é autista, qualquer criança tímida introspectiva é autista, qualquer criança agitada bagunceira é um TDAH.
E aí meu maior problema no consultório é isso, diagnósticos prévios vindos da internet ou do colega vizinho, do amigo, comparações entre crianças, né? Sendo que eu costumo brincar que eu faço uma homeopatia psiquiátrica, porque cada criança é única, então tem que identificar ali exatamente como funciona cada uma. Sem dúvida. A gente tem realmente um aumento do diagnóstico, né, dessas neurodivergências, né, não tem dúvida nenhuma, mas também há um hiperdiagnóstico. Né? Existe aí uma indústria, assim, também do diagnóstico, a gente também tem que ter cuidado com ela. Né? E a questão de acolher o filho, né, que você estava falando aí dessa parte de romantizar a paternidade ou a maternidade, que tem uma diferença ali, até onde você vai acolher o seu filho e o que vira uma superproteção. Como que você costuma diferenciar isso e orientar os pais nesse sentido? É uma faca de dois gumes, né? A superproteção é cabível, a gente entende. Os pais, principalmente nessa pós-maternidade, vão para o mercado de trabalho, não só o pai, mas a mãe também tentam compensar a ausência. Então, nessa compensação, acabam dando mais regalias, dando mais... deixando a criança mais solta mesmo, para compensar sentimentos de culpa dos próprios pais, né? E aí, nesse contexto, você acaba criando uma criança mais mimada, com menos autonomia, e isso não é bom. Quando você vai conversar enquanto profissional com os pais e pontuar, você não está agindo direito dessa maneira, você podia fazer melhor desse jeito. É muito legal quando você pega pais e mães que estão abertos para entender o contexto da criação de uma criança. Eu estou longe de mim querer ensinar alguém a criar um filho, mas eu posso ajudar a não prejudicar essa educação. Porque lá na frente, hoje que você faz pensando na superproteção, pode lá na frente criar um adolescente mais sem autonomia para poder se virar, né? Porque existe um marco. Eu costumo brincar que a adolescência é uma doença que é mais legal, né? Mais prazerosa, mas também mais desafiadora. É uma doença que dá e passa. Porém, os pais não lembram que já tiveram e as crianças não entendem que tem que passar. Eu detestava trabalhar com adolescente quando eu estava na residência. E aí eu falei, eu tenho que quebrar esse bloqueio. E eu fui fazer uma especialização em adolescente, que se chama Ebiatria, né? O pediatra que atende adolescente, lá em São Paulo. Eu falei, eu tenho que criar esse bloqueio, porque eu não gosto de adolescente. E eu fiquei apaixonada. Porque é uma fase muito desafiadora, é uma fase muito gostosa. Até pouco tempo, você está com 12 anos, você não sabia nem escolher a sua própria roupa, seus pais que escolhiam. E aí, 13, 14 anos, seu pai está perguntando o que você quer fazer da sua carreira. Com 17, você tem que escolher o seu Enem e o que você vai seguir. Então, assim, é muito conflituoso, é uma fase cheia de indecisões, questões hormonais, coisas que a gente tem que pensar no contexto comportamental, emocional, um monte de coisa que, às vezes, eu acho que um papo terapia, você resolve muita coisa no consultório, sabe? Resolve rápido, né? Mas enquanto, por um lado, a gente está nesse assunto do acolhimento e a superproteção, né, dessa dificuldade, por outro lado, tem aquele outro pai, né, que fala assim, eu fui criado assim, e eu sobrevivi até hoje, quer dizer, meus pais foram duros comigo. Então, esse outro lado, assim, da moeda do pai que não está sabendo acolher, na verdade, né, porque ele foi criado de forma dura, e ele, nesse momento, ele pode estar, na verdade, até ferindo ou deixando de acolher o que deveria, porque nessa visão de que eu fui criado desse jeito, então ele também vai aguentar. É o que mais precisa de ajuda. É esse que eu vou olhar e falar assim, esse aí que mais precisa de ajuda. Ele precisa de uma, que a gente chama de educação parental, porque
como eu falei, na pós-maternidade o cenário é outro. O que ele viveu, os filhos não precisam passar. E ele precisa entender que naquela época precisava ter sido daquele jeito, porque era a maneira que ele teve, né, os pais dele tiveram de agir. E que ele pode fazer diferente dessa forma, porque naquela época também não tinha automutilação. E hoje em dia a gente tem. E tantas outras coisas que não, às vezes não é legal falar abertamente, mas já passou o setembro amarelo. Mas, enfim, hoje em dia a gente tem aí bem salientado as questões emocionais que estão batendo recorde de estatística, superando até câncer, estresse, doenças, questões de violência. E aí, nesse sentido, Cíntia, sobre a influência desse lado emocional dos pais sobre as crianças, né? Como que impacta o desenvolvimento dessas crianças, o comportamento do pai, por exemplo, de impaciência, ansiedade, irritabilidade, que é normal, né? O dia a dia hoje exige muito dos adultos, né? E acabam tendo ansiedade, irritabilidade, ficando um pouco agitado. E como que você vê isso no seu dia a dia? Como que isso impacta ali na saúde emocional e psíquica das crianças? Você vai ter um núcleo familiar totalmente disfuncional. Porque tem no caso, o genitor, que é a âncora ali, né, a figura paterna ou materna, ambos, se forem casados ou se forem pais separados, são referências para a criança. E se eles não tiverem um equilíbrio emocional, a criança que não tem maturidade emocional para lidar com as próprias emoções, que ela tem os pais como referência, como um alicerce, da onde ela vai tirar, né, um ponto de apoio? E aí quando você vê que o contexto, o núcleo familiar está todo desordenado, e como eu falei, os sintomas da criança vão refletir no núcleo familiar, né? Então a criança vai começar a apresentar comportamentos que são totalmente diferentes. A depressão, por exemplo, na criança, não é igual no adolescente ou no adulto, que ele vai ficar no quarto, sem comer, só querendo, ou comendo o básico, ou só querendo ficar no computador, no celular, ou no videogame, introspectivo, não quer falar com ninguém. A criança na depressão, ela vai ficar mais agitada, mais desafiadora, mais irritada, mais chorosa. Eu tenho uma paciente de adolescente de 12 anos que está fazendo um quadro depressivo, que ela chora na escola escondido e pede para a mãe ir buscar, mas diz que estava com crise de dor de cabeça, de enxaqueca. E aí nem a escola, nem a mãe sabe que ela passou o dia inteiro chorando na escola, que ela pede para ir embora. Então, assim, tanto a psicóloga dela, né, quanto eu, somos pessoas que sabem disso, que ela só contou para mim e para o psicólogo. É uma maneira dela se manifestar no quadro depressivo dela. Entre outros elementos, assim. Uma criança mais... a questão do TOD, né, que é muito famoso. A criança que vai fazer... o livre-arbítrio da criança pertence aos pais. Então não tem como uma criança de 3, 4 anos pegar o celular e jogar no chão de birra e não ser repreendida. E a gente vê isso o tempo todo no dia a dia. E você vai falar assim, a culpa é da criança ou é dos pais? Tem que ter muito tato para você chegar pro pai e falar que tem que... mas não sei o que fazer se eu não deixar ele fazer tal coisa, ele quebra a casa toda, com 4 anos. Taca a cadeira da televisão. Então, assim, são coisas que você vai podando, né, como uma árvore. Você vai podando as folhas no início, só que você precisa ter a raiz sólida. E essa raiz são os pais. Então, sobre essa questão, até o TOD é bem polêmico também, né, que é o transtorno de oposição, né? E você vê muitos casos em que
a criança é culpada de tudo que acontece. Ah, é uma criança muito difícil, ah, é uma criança que ninguém controla. E que, na verdade, é uma falha de comunicação dos pais. Né? Isso é frequente. Como que você orienta esse pai? Porque, às vezes, a criança só não está entendendo a ordem, o limite que está sendo imposto para ela. Né? Até o TOD existe. Tem gente que pergunta assim pra mim, tem TOD mesmo? Ainda mais quem já tem filho, você tem 3. Aí vê um colega, né? Nossa, o filho dele é mal educado, bagunceiro, desobediente. Tem TOD também. Mas até o TOD precisa ser doutrinado. Não é porque tem TOD que vai largar pra lá. Né? Ele tem TOD. Então, assim, já virou um problema de saúde pública, o TOD, porque, ele tem TOD, então tá diagnosticado, eu não preciso mais educar. Então, tirou a responsabilidade dos pais de educar o TOD. Mas não, tem a birra, tem que saber diferenciar a birra do TOD, a gente faz diagnóstico diferencial no consultório e orienta esses pais, isso daí, não é TOD não, ele tá te enrolando, isso é birra. Porém, até o TOD tem que ser repreendido, tem que ser educado, porque existem uns TODs que são... Eu tenho criança com 4 anos que eu tenho que medicar, porque senão não faz nada, nem as terapias. Eu tive uma menina internada lá na enfermaria da Unimed, que ela tentou quebrar todas as camas com 4 anos. E eu fiquei olhando assim, eu estou acostumada a trabalhar, eu trabalhei no CAPSI infantil de Santa Cruz, Campo Grande, só barra pesada. E quando eu olhei a criança, eu só fiquei parada observando a cena. A medicina é observacional, principalmente a psiquiatria. Não é igual você na radiologia, que você tem lá suas ferramentas, seus gráficos, seus cálculos, suas medições que já te ajudam, né? A psiquiatria é totalmente observacional, totalmente clínica, na mesa é exame psíquico. E eu fiquei observando ela, quebrando a enfermaria inteira. Falei, gente, eu tive que fazer medicação de paciente do Pirel, de adulto, para ela se controlar, porque era um TOD bravo. Nossa, pessoal, agora às 6h49 da manhã, a conversa tá ótima, mas já tá na hora do break e o tempo voa aqui. Mandar um super abraço aqui ao Cristiano Berg, que tá ouvindo aqui o nosso programa. Fala, bom dia, Breno, aqui o Berg e Priscila, super endorfinados. O Valdeci, o nosso grupo de WhatsApp, que tá bombante por lá também. Vamos pro break, a gente já volta, fica ligado aqui no programa. O programa não tem um café. Pois é, não é nem um expresso, né? Vou comprar uma máquina de expresso para deixar. É muita coisa, né, pra Muito, falar. tá indo bem. Tô tentando pegar os mais interessantes, né? Porque como não vai dar tempo de falar tudo, aí... umas polêmicas, é bom falar de polêmica, né? Polêmica aumenta a audiência. Falar das mães que só querem pegar receita e não voltam mais. Aí fica só pegando receita com os colegas. Tem muito, né? Tem o pessoal pra pegar receita. Hoje uma sala, né, de 10, 20 alunos, deve ter uns 5, 6 medicamentos. Tem, isso é uma coisa legal pra falar, sabia? Porque os professores precisam ser orientados. Os professores precisam ser treinados. Porque às vezes chegam relatórios pra mim, que eu fico olhando assim, Breno, eu falei, mas isso é normal criança fazer na escola. Mas faz sentido. Tá, mãe, o que é? O que está acontecendo? Aí, a escola mandou vir no psiquiatra. Boa mensagem para o professor. Hoje é o dia deles. Hoje eles vão para da tarde que não vão para a escola hoje. Um abraço para minha mãe. Por favor. Vamos falar desse assunto de professor, porque a gente tenta pegar esse gancho aí. Todo dia, né? As meninas vão fazer medicina, a gente conversa disso.
A mais velha 13 fala. anos, né? A mais velha fala, tem 13. Ela fala que tem vontade. Ela tá mandando bem no skate lá, viu? Ela tá no manda bem, skate? Eu tenho um casal de amigos, que são 3 meninas, Maria Eduarda, Maria Fernanda e Maria Luísa. As 3 fizeram medicina. 3 filhos médicos, a mãe é médica e o pai é médico. Numa sala hoje, Influencia muito. já por exemplo, né? Quantos aqui querem ser médicos já? Eu também um padrão desse tipo. Desde a gente, quando a gente era criança, tinha um monte de falar. Eu É que médico ou advogado. Nossa, ou engenheiro. ainda acho que deve ser. Deixa eu te perguntar, o Breno falou que você já deu aula no Estácio. Dei. E você saiu por. Você se aborreceu alguma coisa? Não, foi Aí, rotina mesmo do A trabalho. rotina não estava valendo a pena, financeiramente não vale, né? Mas nunca valeu. Mas eu começou a atrapalhar demais, né, na minha rotina do dia a dia. Aí eu acabei saindo. Aí dali que ele falou assim, tá voltando. O Grahel veio um pouco disso, né? Costa Azul 152, bom dia! Não, é legal. Gostava. É isso aí, meus amigos, vamos subir o ritmo aqui no programa Endorfina, no Facilicard. Convida com a doutora Cíntia Varela e a Fabiana Rosa. Já fala aqui um parabéns a todos os professores. Estamos aqui também com o doutor Matheus Villanova, que está conduzindo aqui essa entrevista com você, doutor Matheus. Bom dia mais uma vez para os nossos ouvintes que estão chegando agora. Estamos aqui conversando com a Cíntia Varela, que é psiquiatra infantil. E a gente agora no intervalo estava lembrando desse dia dos professores. Queria aproveitar para mandar os parabéns para todos os professores, todo mundo que me ensinou bastante. E a gente estava aqui falando sobre algumas alterações emocionais e psíquicas na infância que são um desafio para os pais na criação. Então, Cíntia, eu queria agora, aproveitando do Dia dos Professores, e te perguntar como que o professor consegue ajudar a intervir na situação em que as crianças têm dificuldades, estão com algum problema, seja ele de ansiedade, depressão ou uma suspeita de um diagnóstico de neurodivergência. Bom, primeiramente eu queria dar os parabéns para minha mãe. Ela é professora de História já há mais de 30 anos. E um abraço para as minhas staff da residência também, que foram muito importantes na minha formação. Os professores sempre foram nossos aliados, assim, desde a pediatria, né? Como eu falei, a questão da puericultura, o pediatra era o médico da família, né? É até hoje, porque a criança tinha que ir mês a mês para consulta, e a cada 3 meses, depois a cada 6 meses, e acompanhando o desenvolvimento neuropsicomotor, o desenvolvimento cognitivo. E essas alterações já eram observadas ou no consultório do pediatra ou dentro da escola. Então, o professor, que era onde a criança passa uma parte do tempo, né? Ou uma tarde, ou às vezes integral. E aí o professor sempre tinha um olhar mais diferenciado, né? Então a criança ali deve ter alguma coisa. Eu até não sabia o que é, pode ter alguma coisa. Então a criança ali é diferente, a criança ali precisa de mais ajuda. Né? Precisa, fulano, senta aqui do meu lado. E aí isso já acontecia nesse contexto, independente de doenças neurodivergentes. Já vamos botar ele já na nossa época, há um tempo atrás. Hoje em dia, não tem como, eu acredito, na minha opinião pessoal, não profissional só, o professor não ter um treinamento mínimo para identificar essas questões de neurodiversidade. Seja depressão, seja ansiedade, porque foi como eu falei, às vezes a depressão, a ansiedade, os transtornos não se apresentam de forma de checklist, né? Não vai se apresentar bonitinho ali daquela escala, não vai seguir o M7, igual estou querendo fazer diagnóstico precoce para crianças, enfim, não vai seguir o padrão. Então precisa observar sinais, né, específicos, e ela precisa saber quais são. Para isso tem que ter treinamento, porque as salas de aula estão muito grandes, né? As turmas estão grandes, com bastante criança diferente,
e neurodivergência. Então, assim, diferentes sempre existiram, e agora tem os neurodivergentes. Então, seriam, vamos supor, a terceira classe de crianças de personalidades diferentes, entendeu? Sim, com certeza. Mas voltando um pouco para os pais, infelizmente não vai dar para a gente fazer uma abordagem muito completa, porque o nosso tempo está acabando, mas a gente estava falando sobre a dificuldade dessas crianças que são mais difíceis realmente, os pais ficam muito cansados também, muitas vezes, e têm dificuldade. Você tem alguma experiência com pais que resolveram se tratar por problemas próprios de ansiedade, ou problemas emocionais, e isso refletiu no comportamento da criança positivamente? Isso é uma pergunta que eu não queria deixar de fazer. Não, isso é ótimo. Foi como eu falei, o sintoma da criança reflete o núcleo familiar, a psicodinâmica da família. Então, se a base, né, se a raiz é sólida, isso melhora muito, porque ele vai saber conduzir. É como se você pegasse um carro Fusquinha para dirigir, ou como se pegasse um Jeep automático, um carro super potente. Basicamente, quando você faz psicoterapia familiar, uma educação parental, é como se você soubesse, criança não vem com manual de instrução, é como se você estivesse ali estudando como lidar com a sua criança. E isso é muito maravilhoso quando você tem apoio, quando você não faz nada sozinho. Apoio profissional, né? É porque vó, avô, tio, tia, eles já trazem a bagagem de crenças, né, emocionais e limitantes próprias, então acaba dificultando em vez de ajudar. Então, quando os pais se tratam, o ganho para a criança é muito grande. E principalmente para os pais. Hoje em dia, assim, a gente tem visto muitos pais que têm a TDAH com certeza hereditário. Então, assim, de 53% para 84% de casos de pais que se identificam como TDAH e aí se tratam, aí conseguem enxergar o TDAH do filho. Aí começam a entender, então por que isso meu filho faz isso? Por isso que eu fazia isso na idade dele, fazia ou aquilo na adolescência, porque ele foi se compensando ao longo da vida e que quando ele consegue fechar o diagnóstico dele e ver que ele também tem problema, e aí os dois juntos acabam tendo ganho, né? A família inteira. Sem dúvida. Cinti, queria te agradecer muito pela presença aqui, pelas suas respostas. É um tema excelente, infelizmente é pouco tempo para falar de tanta coisa. Queria lembrar os nossos ouvintes do cartão Facilicard. A Cíntia é parceira do Facilicard, então se você já é usuário do Facilicard e acha que precisa de algum tratamento, tem seus filhos, queira levar, então a Cíntia está aí à disposição, oferecendo descontos também para quem é cliente Facilicard, e quem não tá, quem não é cliente está perdendo, né? Tá de fora. Cíntia, dá a sua mensagem final aí, dizendo como é que a pessoa pode fazer para te encontrar e conseguir a consulta. Bom, uma coisa boa que eu quero falar é, já pegando o gancho do Facilicard e esses benefícios que vocês oferecem, eu não cobro o retorno da consulta, coisa de médico antigo. Então, o primeiro retorno dentro de um mês eu não cobro. Então, eu quero ver mesmo o paciente dentro de um mês, ver como é que evoluiu. E, principalmente, quebrar o estigma com a psiquiatria infantil. Essas crianças precisam ser avaliadas porque, assim, diferente do neurologista pediátrico, do neuropediatra, o psiquiatra ele faz uma avaliação neuropsíquica, né? Na avaliação, um exame psíquico. E dentro do exame psíquico, a gente avalia as questões emocionais, o que não acontece geralmente na neurologia, porque é mais questão estrutural do cérebro. E o psiquiatra avalia a mente. Então, a mente das crianças precisam ser bem estudadas com calma. Muito bem, meus amigos. Agora, às 7h01, a gente vai se despedindo. Foi ótima a conversa. Você pode também ouvir a reprise no nosso Instagram, @endorfinacosta.